Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos os estudos, lembramos a você que não se esqueça de dar um like, se inscrever na TV CEAH para ajudar a divulgar os conteúdos. Dando continuidade ao capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos estudar sobre a justiça da reencarnação, a pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? E eles respondem, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade. Quer dizer, a malevolência, a perversidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Ou seja, a reencarnação é da justiça de Deus. A reencarnação é o meio pelo qual Deus permite que todos os seus filhos cresçam, evoluam. O Pai nos olha como filhos mesmo. Quando nós temos a oportunidade de ser pais aqui na Terra, nós olhamos o neném e sabemos que ele vai passar por todos aqueles estágios que nós mesmos passamos. De aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. Assim também Deus olha os seus filhos com esse olhar, sabendo que aquele que ainda é muito pequenino, aquele que ainda é uma criança espiritual, que ainda comete muitos erros, também vai aprender ao reencarnar, vai evoluir, vai despertar suas potencialidades, sua capacidade, vai crescer e vai se tornar um espírito puro, porque todos um dia evoluirão e serão espíritos puros. Kardec faz uma nota. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, com imparcialidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos no próprio meio onde foram colocados e alheios à sua vontade, a vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, os obstáculos, eles fazem parte do aprendizado e eles são colocados justamente conforme a necessidade que o espírito precisa para fazer esse aprendizado. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Ou seja, se todo mundo fosse para um determinado lugar, os ruins fossem para o inferno, os bons fossem para o céu, não haveria justiça de Deus, não haveria oportunidade para com aqueles que são a grande maioria, os imperfeitos, de aprenderem e de refazerem o seu caminho. E é justamente aí que está a bondade de Deus, de dar a oportunidade a todos nós, espíritos imperfeitos, espíritos que fizeram muita coisa errada, de reaprender passando por novas situações, passando por situações onde nós mesmos iremos colher aquilo que semeamos. E Kardec continua. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade
aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Então, o ser, quando ele tem a consciência muito pesada dos erros que ele cometeu, ele tem muito medo. Ele tem muito medo de sofrer as consequências, porque sabe, intimamente, na sua consciência, ele sabe que vai ter em algum momento que resgatar todos esses erros cometidos. Mas as oportunidades que nos são dadas são tão importantes, são tão preciosas e depende única e exclusivamente do ser querer aprender. Então, por mais que ele tenha errado, se ele quer aprender, se ele se esforça, se ele se submete, se ele é humilde, ele vai ter oportunidade de fazer esse aprendizado de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena. E Kardec continua: sustenta-o, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserde eternamente do supremo bem. Então, ninguém vai ficar longe de Deus e penando no inferno eternamente. Mediante novos esforços, será possível conquistar a paz, será possível conquistar esse aprendizado. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganhado uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, quando nós chegamos, por exemplo, na velhice, numa idade mais avançada, amadurecidos, nós olhamos para trás e por que eu fiz tanta coisa errada? Eu gostaria de ter tido essa consciência lá atrás para não ter errado tanto. Mas o processo de aprendizado e de amadurecimento é assim mesmo. Nós vamos desenvolvendo essa consciência aos poucos. E além da consciência, a fortaleza, a força de vontade de vencer essas más tendências em nós. Isso é o que o aprendizado faz. E as coisas que nós conquistamos não ficam perdidas só porque nós estamos no final da existência corpórea. Não, elas nos acompanham, esse amadurecimento nos acompanha e nos ajuda a refazermos uma experiência, uma nova experiência na carne de uma maneira muito melhor do que aquela que nós estamos findando agora. Na Gênesis, capítulo 11, sobre a reencarnação, no item 33, os espíritos nos falam assim: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Não pode haver progresso sem a reencarnação. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos da barbárie? Então, hoje em dia, nós já temos um desenvolvimento social, um desenvolvimento da moral, nós já temos leis que nos regem, e isso nos diferencia lá de trás, daquele estado da barbárie, onde ainda não existia a noção de família, onde ainda não existia a noção de amor, noção de companheirismo, a noção de fraternidade. Então, o mundo se desenvolveu e as pessoas se desenvolveram. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Então, se fosse uma encarnação só, as almas que estariam encarnando hoje, elas seriam tão atrasadas moralmente, mentalmente, quanto nos tempos de barbárie. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, então não haveriam as leis de simpatia, todo mundo seria estranho entre si se tivessem sido criadas exatamente agora para essa encarnação. Nenhuma relação necessária, seriam de todo estranhas umas às outras, seriam todos estranhos uns aos outros. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as precederam? Por que tem aquela melhor compreensão? Por que hoje se tem uma melhor compreensão
do que antes, se a alma está sendo criada agora. Não haveria progresso, não haveria aprendizado se não houvesse o processo reencarnatório. As pessoas continuariam a ser estagnadas, inferiores, os seres continuariam inferiores, porque não haveria um aprendizado. Esse aprendizado se dá nesse processo reencarnatório. O ser aprendeu, desencarnou, aprendeu com os seus erros, quer voltar, se melhorar e alavancar o progresso da humanidade. Porque possuem instintos, continua, porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos, as de hoje, né? As pessoas que estão vivendo no mundo de hoje. Porque têm a intuição de certas coisas sem a haverem aprendido. Por que a intuição? Se não houve aprendizado anterior, como é que se dá a intuição? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Então, Deus seria parcial. Se criasse as almas agora, ele seria parcial, porque ele daria inteligências diferentes, conquistas diferentes, oportunidades diferentes, relações diferentes. Ele seria parcial, quer dizer, ele não seria justo. E o que se vê é justamente a justiça divina. Cada ser está colhendo hoje o que plantou hoje e colherá amanhã o que está plantando hoje. Na Revista Espírita de outubro de 1860, sobre a reencarnação também, eles comentam que, sendo somente a corporeidade compatível com os atos de virtude, quer dizer, nós desenvolvemos as nossas virtudes aqui no plano corpóreo reencarnando. E sendo esses atos necessários ao melhoramento do espírito, raramente encontrará este, numa única existência, as circunstâncias necessárias ao seu progresso acima da humanidade. Então não dá para fazer esse progresso numa existência só. De espírito muito imperfeito para um espírito mais evoluído, para um espírito bom, a ponto de ir para o céu, por exemplo. Considerando-se que a justiça de Deus é incompatível com as penas eternas, ou seja, você vai para o céu, para o inferno e vai sofrer o resto para toda a eternidade. A razão conclui que, primeiro, de um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e toma suas resoluções para o futuro. Então, o que acontece? O que a doutrina espírita, o que os espíritos nos ensinam? Que quando nós desencarnamos, nós passamos esse período no plano espiritual. Este período também serve para o nosso amadurecimento e reflexão. Reflexão do que nós fizemos, do que nós poderíamos ter feito melhor, de como poderíamos ter aproveitado melhor o tempo em que passamos aqui na Terra. Então, é esse momento de reflexão, de exame dessa existência que nós passamos ao desencarnar. Depois de uma existência nova, em harmonia com a situação atual desse espírito. Então, há um planejamento no plano espiritual para essa nova reencarnação de acordo com as nossas necessidades. E para isso, espíritos mais evoluídos se tornam nossos mentores espirituais e nos ajudam a planejar essa nova reencarnação conforme as nossas necessidades espirituais de aprendizado. O espírito começa a iniciar-se, fica como que iluminado. Então é um processo de iniciação, essa nova partida. Por isso é que as pessoas querem voltar. Quando estão no plano espiritual, nós desejamos ardentemente reencarnar, porque esse processo de reencarne nos ajuda a amainar o nosso sofrimento, o sofrimento da culpa, da revolta, da tristeza, da mágoa, nos ajuda a esquecermos todas essas mágoas, todas essas angústias e nos dar uma nova oportunidade de iluminação, de reaprendizado.
E as censuras feitas à providência e as maldições contra a dor e o escândalo do vício feliz em face da virtude que sofre e a morte prematura da criança e numa mesma família, deslumbrantes qualidades de mãos dadas, por assim dizer, com uma perversidade precoce, que são as situações que a gente encontra aqui na Terra, né? Numa mesma família, pessoas boas ao lado de pessoas ainda muito ignorantes, aprendizados diferentes, a morte de seres prematuros, tantas frustrações, tantas angústias, tudo isso, junto com as enfermidades que vêm lá do berço, a infinita diversidade dos destinos, tanto dos indivíduos quanto dos povos, porque muitos povos sofrem coletivamente também, problemas até hoje insolúveis, porque se olha somente com o olhar da vida presente, não dá para entender. Não dá para entender o porquê do mundo está acontecendo tanta barbaridade, o porquê de pessoas sofrerem tanto ao lado de outras que estão aproveitando, ao lado de outras que estão roubando, ao lado de outras que estão fazendo, servindo as suas paixões. Não dá para entender se nós olharmos só do ponto de vista material. Então, esses enigmas que fizeram duvidar da bondade e quase da existência de Deus, tem muita gente que não acredita mesmo em Deus, muita gente materialista no mundo ainda. Tudo isso se explica através do processo da reencarnação. Espíritos rebeldes, espíritos que não aceitam, sofrem muito mais do que aquele que é resignado, aquele que aceita a dor e o sofrimento, não se acomoda, mas aquele que aceita a dor e o sofrimento e continua a se esforçar para realizar a sua missão aqui na Terra. As dificuldades, elas se aplanam, os problemas se resolvem, os mistérios até hoje impenetráveis se resumem e se explicam numa única palavra: reencarnação. Isso é uma comunicação do espírito de Zenon, que nos ajuda a entender a justiça da reencarnação. Então, meus irmãos, há muito o que refletir diante da dor que nos bate à porta. Há muito que aprender diante de todo esse processo de sofrimento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo encarnados agora. E enquanto estamos aqui, nós estamos vendo ao mesmo tempo a transformação da Terra. Muita gente não entende, muita gente não aceita, muita gente se revolta, fica indignado e nada disso ajuda. O que os espíritos nos afirmam é que quanto mais nós trabalharmos na paz, no silêncio, com fé, em oração, melhor nós passaremos pelas dificuldades, porque estaremos em comunhão com a espiritualidade superior e eles suprem as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, com todas as energias que a nossa carência precisa. Assim nós encerramos mais um módulo do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.